na dinâmica aqui da nossa sessão de Tira Dúvidas. Então, tá, todas as perguntas vão ser feitas no botão de Q&A. Até aproveitando, a gente já tem uma pergunta aqui, né? A Stephanie botou lá aqui no botão de Q&A. Então, vamos lá, Stephanie. Então, assim, pessoal, todas as dúvidas vocês colocam aqui no botãozinho de Q&A, tá? O chat a gente vai utilizar só para enviar os links para vocês, perfeito? Então, assim, né, toda semana, terças e quintas, às 11, nós estamos aqui para auxiliar vocês, tá, em qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao Pipefy. A gente tem um formulário, tá? Vocês podem pegar pelo QR Code aqui, e o Antônio também vai colocar no chat, tá? Esse linkzinho, onde vocês podem ter as suas perguntas priorizadas, tá? Nas nossas sessões. Então, um exemplo, hoje a gente não tem nenhuma pergunta. Então, a gente vai começar com as perguntas do Q&A. Caso nós tivéssemos alguma pergunta, né, no nosso pipe, nós começaríamos por lá, tá, pessoal? Então, aproveitem esse linkzinho, tá? Enviem as suas perguntas no formulário. Então, quem enviar hoje, a pergunta vai ser respondida na terça-feira, pois elas são as primeiras perguntas a serem respondidas, tá? E, além disso, lá vocês ainda podem colocar algum anexo, descrever com mais calma a sua dúvida, tá, pessoal? Super importante aí essa priorização. Reforçando um pontinho, né? Então, o botão de Q&A aqui, tá? Então, vocês podem acessar. Esse é o visual dele, tá? Para quem nunca acessou o botãozinho. Ele vai ficar assim, tá? Então, a gente vai ficar aqui nas ordens das perguntas que foram enviadas. Além disso, pessoal, aproveito aqui para enviar sobre a nossa comunidade, tá? Então, a gente também tem o QR Code aqui, caso vocês queiram, né, acessar via celular. E a comunidade Alucard, então, é o melhor lugar realmente, né, para vocês se conectarem com outros usuários do Pipefy, tá? Então, vocês conseguem, lá a gente tem sessões de diversos tópicos, tá? Como os eventos, dúvidas, boas práticas. Então, um excelente local aí para uma troca diretamente aí de networking, tá? De tirar dúvidas, compartilhar feedback sobre o produto. Então, muito interessante. Tem um pessoal super ativo nessa comunidade. Então, também fica o convite para todo mundo. Tá, pessoal? A gente vai começar aqui. Vamos ver quais são as perguntinhas que a gente tem. Perfeito, Lucas. A gente tem uma primeira pergunta da Stephanie. Bom dia, Stephanie, tudo certo? Eu acho que a Paula consegue nos ajudar a responder. Eu vou ler para que todo mundo esteja numa mesma página. A Stephanie fala assim: Oi, preciso criar uma database com nome e matrícula de funcionários. Poderia me ajudar? Boa. Bom dia, pessoal. Bom, Stephanie, para você criar as bases de dados, né, primeiramente tem que ir até a seção de database dentro do Pipefy, né? Ela fica ali no menu lateral esquerdo, abaixo dos pipes. Então, quando a gente acessa ali, todas as bases de dados já criadas na sua empresa vão aparecer aí. Caso você não tenha criado nenhuma, também ela vai estar vazia. Aí é só você clicar em adicionar novo database, ali como o Lucas está mostrando, digitar o nome dessa base de dados, né? Então pode ser funcionários, colaboradores, enfim, o nome que você quiser. Também conseguimos mudar o ícone, tá? É só um detalhe visual, mas pode fazer uma diferença aí durante o seu processo. Mudar a cor também, como o Lucas está mostrando, tá? É bem importante também ver a permissão e autorização da base de dados. Isso vale também para os pipes, tá? Então, já fazendo um comentário aí que não tem muito a ver com a pergunta, mas é sempre bom lembrar se a gente quer que aquelas informações sejam públicas, ou seja, todo mundo da organização pode adicionar, ou privado, que quer dizer que só os convidados ou só os administradores conseguem visualizar. E essa questão de autorização também é bem importante, porque se você colocar como ler e editar, qualquer pessoa que entre na sua base de dados, ela pode editar e apagar registros. Então, eu sempre sugiro deixar como somente leitura, e aí quem precisar editar, você adiciona como administrador da base de dados. Aí, salvando, né, a sua base de dados já vai ser criada. Opa, teve um errinho aí. Acho que a gente pode tentar atualizar a página e fazer de novo, ou mostrar uma base já existente. Bom, toda vez que a gente cria uma nova base de dados, ela vem sem nenhuma coluna, tá? Esse exemplo que o Lucas está mostrando já tem algumas colunas, como nome, e-mail, telefone, CPF, cidade, estado, rua, enfim, tem várias coisas ali. Quando você cria uma nova, ele
onde aí está aparecendo os registros, o nome do pessoal, ele vem vazio e tem um botão escrito adicionar colunas. Quando você clica nesse botão, ele vai abrir o editor do campo. Mas, como essa já está criada, eu vou mostrar um outro caminho, né? Que é acessando a engrenagem, ali embaixo da sua foto, editor de campo. Então, vai ser essa visualização que você vai ter, onde você vai adicionando as colunas da sua base de dados. Então, como a Stephanie falou, quero nome, quero matrícula, é só você clicar em adicionar campo customizado e ir selecionando os campos da mesma forma que você faz no Pipe, né? Então, no seu processo. Você pode criar quantas colunas você quiser, tá? Não tem limite, pode ser só uma, pode ser duas, pode ser 10. Isso é 100% a critério de vocês. Depois de criar as colunas, você deve adicionar os registros, né? Então, colocar as informações das pessoas. Você pode fazer isso tanto por ali o botão onde o Lucas está mostrando, né? Então, você ir criando um por um ali, preenchendo. O formulário da base de dados, ela também pode ser compartilhado, né? Então, ali tem um botão, se puder voltar ali, Lucas, por favor, no criar registro. Isso, compartilhe. Então, se for, por exemplo, um formulário de fornecedores, que você quer cadastrar seus fornecedores na base, você pode pegar esse link e enviar para eles preencherem, que aí vai ser criado um registro novo, né? Além disso, a gente também consegue importar em massa usando o Importer, né? Que é um aplicativo do Pipe. Então, para isso, acho que eu posso mostrar rapidinho, como ainda não temos muitas outras perguntas. Lucas, se puder abrir o Pipe, algum Pipe qualquer para a gente conectar. Então, o primeiro passo foi criar a base de dados. Beleza, adicionar as colunas, isso a gente já mostrou. E agora a segunda pergunta da Stephanie foi como ela vincula isso no campo do formulário. Bom, para a gente conseguir utilizar o Card Importer, a gente tem que conectar essa base de dados num processo, né? Então, ali, mais uma vez, nas ferramentas, né, na engrenagem onde o Lucas está mostrando, a gente tem conexões. Ali a gente pode conectar tanto processos quanto base de dados, tá? Então, se tiver nenhuma, não vai ter nenhuma, é só adicionar uma nova, aí você seleciona a sua base de dados que você criou. Aí, a partir disso, utilizando o aplicativo do Importer, você consegue importar a partir de uma planilha do Excel. Então, de repente, você já tem essa relação dos seus funcionários com as matrículas pronto, né? Facilmente você acessa o Importer e aí seleciona a opção de importar para uma base de dados conectadas, que é o primeiro botão ali, Connected Database. E aí vai aparecer a lista de todas as tabelas que estão conectadas, né? Todas as bases de dados. Então, isso você consegue fazer em massa. Aí, ok, já criamos a tabela, colocamos os registros lá, como que eu incluo isso no meu processo? Você pode adicionar a conexão com a base de dados em qualquer etapa do processo, pode ser no formulário inicial ou pode ser nas fases. Então, provavelmente pode ser aí no formulário inicial, normalmente né, porque a gente está iniciando o processo, vai falar quem que é o solicitante. Então, para a gente adicionar a tabela, pode abrir ali mesmo, Lucas, por favor, criar novo card. Então, Stephanie, você abre o seu formulário de início e clica ali nesse botão, mais para customizar os campos. E aí, esse campo, ele é um tipo de campo conexão. Então, tem conexão de pipe e conexão de database. Então, a gente vai selecionar o de database e vai escolher ali no tabela conectada, ali embaixo, também vai aparecer a lista de todas as tabelas que tem na sua organização. Então, você vai escolher essa que você criou. E essas funções do campo também é bem importante, tá? Então, tem 3 opções. Ou a gente só consegue buscar registros que já existem. Nessa opção, quando a pessoa clicar ali no campo, ela não vai conseguir criar um novo registro. Então, dos seus funcionários, muito provavelmente você vai usar essa opção, né? Porque já é um valor X lá de funcionários, com o nome certo da pessoa. E aí ela só vai poder escrever Paula, vai aparecer os registros Paula, vai adicionando até achar o dela, clica e seleciona. Tem a opção de criar registros. Esse, você só consegue criar novos registros, né? Então, vamos supor se fosse esse de fornecedores, por exemplo. A pessoa ia poder preencher lá as informações dela e estava vinculado. E aí tem a opção de buscar e criar, que você pode fazer os dois, né? Então, ou você busca ou você cria, dependendo.
E aí o número de entradas é quantos registros você pode selecionar. Então, se for solicitante, por exemplo, faz sentido ser um registro, porque vai ser uma pessoa que está criando aquele card. Se for, sei lá, produtos num processo de compras, posso selecionar múltiplos produtos ali para o meu pedido. Tá? Então, isso vai alterando de campo para campo. E, além disso, tem uma configuração legal, que pode clicar em configurações avançadas. Nas configurações avançadas, a gente tem algumas regrinhas ali que a gente pode adicionar. As 3 primeiras, na verdade, elas são mais relacionadas ao pipe, né? Então, quando a gente faz uma conexão de pipe com pipe, que é um processo com processo, né? Então, tem ali, se os cards conectados devem ser concluídos para concluir o card principal, ou movidos, enfim. E aí, o último campo ali, na minha opinião, é o mais importante, que é o autofill. Quando a gente coloca esse exato campo em uma parte em uma fase que não seja o formulário de início, a gente consegue puxar campos que já foram preenchidos anteriormente. Tá? Então, vamos supor que, nesse de clientes, no nosso formulário de início, eu tenho todos esses campos, nome, e-mail, telefone, CPF, mas não dentro do database, dentro de um campo normal. E aí, conforme vai passando o meu processo, eu quero, no fim do meu processo, registrar meu novo cliente dentro da minha base de clientes. A gente consegue já automaticamente puxando os campos que foram preenchidos anteriormente. Então, você não precisa preencher na mão tudo que já está escrito no seu card. Né? Então, você vai selecionando, fazendo o D para. Por exemplo, o nome na minha database pode ser o campo solicitante que tem ali no meu processo. E-mail pode ser o campo e-mail. Então, ele já vai vir pré-preenchido. Você só dá o OK, altera alguma coisa se precisar e salva. Né? Então, ele é um jeito fácil de acelerar assim, o processo, podemos dizer. Isso vale tanto para o database quanto para o processo. Boa. Vou mostrar, Paulinha, que a gente já tem aqui no meio um exemplo e a gente já consegue puxar. Isso, boa, legal. Registrar o cliente. Perfeito, é justamente isso. Quando a gente clica em criar o registro, vamos ver se esse já está, na verdade. Esse está com a opção de buscar e criar, provavelmente. Se conseguir ir para cima. Acho que deu um bugzinho. Acho que tenta isso. Nesse caso, ele está só como criar. Como buscar, desculpa. Então, tá vendo que não tem a opção da gente criar um novo registro. No caso desse campo específico, ao meu ver, deveria ser buscar e criar, porque o meu cliente já pode existir na minha base de dados, ou não. Se ele não existir, eu crio um novo. E a Stephanie aqui também perguntou se os que quando a gente deixa o campo só de criar, se isso fica registrado na base de dados. Sim. Se você colocou que esse campo tem a função de criar novos registros, cada vez que alguém preencher ali e colocar em criar, ele vai automaticamente cair na sua base de dados. Tá? A Marina também perguntou casos de uso para a opção de conexão com o pipe, exceto o autofill. Bom, tem vários tipos de exemplos de conexão. Tá? A conexão sempre são dois processos que são, dois ou mais, né? Processos que são interligados, né? Normalmente, a gente faz essa quebra de dois pipes diferentes quando ou muda o sentido do card. Então, por exemplo, eu tenho um pipe de compras. O meu card no pipe de compras, ele é um pedido de compras, né? Então, eu, como solicitante, criei um pedido de compras. O time de compras fez todo o processo, orçamento, aprovação, tudo mais. Ok, quando eles aprovaram e vão realizar o meu pedido, né, vão pagar, eles precisam criar um pipe de contas a pagar. Então, o meu card, que inicialmente era um pedido de compras, ele depois virou um pedido de contas a pagar. Então, ele mudou de significado. Então, nesses momentos que a gente sugere ter a quebra de um novo pipe, né? Então, ele não é mais um pedido de compras, ele vai para um outro processo de contas a pagar, que tem novas regras de negócio, novos responsáveis, né? Então, são pessoas diferentes que fazem compras e quem paga, né, de fato.
depende da empresa, né? Mas normalmente sim. Então, a gente pode fazer a regra de, quando um card entrar na fase de pagamento no pipe de compras, cria um novo card conectado no pipe de contas a pagar. Então, esses são alguns exemplos. A gente pode fazer isso automaticamente, não precisando ter o campo na fase como a gente mostrou. Tá? Então, isso é por meio de uma automação. Então, você nem precisa se preocupar em criar o card. Ele, toda vez que o card entrar nessa fase, já vai automaticamente criar no pipe de contas a pagar. Também a gente pode fazer, conectar com aprovações. Então, de repente, se tem 3 aprovações que precisam ser feitas simultaneamente, né? Não é como se fosse uma escala, né? Um aprova, depois outro, depois outro. A gente pode conectar com aprovações, cotações. Enfim, são infinitos casos de uso. Se vocês, se a Marina que perguntou, tiver algum exemplo na sua própria empresa que você está na dúvida se pode ser um pipe conectado ou não, pode mandar aqui no Q&A. Tá. Seria em relação às opções disponíveis. Tá. Ok, então é bem aí. Deixa eu... Lucas, se você puder abrir Não, aí mesmo. Desce um pouquinho do lado esquerdo as configurações avançadas. Então, acho que é isso, né, Marina? Você está com dúvida nessas configurações ali, né? Isso, ela respondeu exato. Beleza, então essa primeira regra, vamos dizer, se chama um ou mais cards devem ser criados para concluir o card pai. Então, o que isso quer dizer? Que eu preciso criar um novo card conectado em qualquer etapa do meu processo que seja antes de uma fase final. Isso pode ser tanto pelo campo ou pelo campo de conexão no card. Depois a gente pode mostrar como que fica isso. Tá? Então, se eu colocar essa regra e tentar mover o meu card principal para uma fase final, ele vai dar um erro falando que eu preciso criar um card conectado. Então, eu não vou conseguir encerrar, né, mover meu card para uma fase final sem ter criado um card conectado. Tá? Então, é isso. E, Paula, Isso até pode uma ser no duvidazinha, próprio... pode falar. desculpa, pode ser uma fase final que esteja no meio do processo também, ele não vai deixar eu ir para essa fase? Pode ser em qualquer parte. Pode ser tipo a segunda fase, por exemplo, seja uma fase final. Ele não vai deixar você encerrar o card. Perfeito. Tá? Isso até no próprio exemplo que eu dei agora de compras e contas a pagar. Por exemplo, se eu colocar isso no meu processo de compras, ele não vai me deixar encerrar sem eu criar o card de contas a pagar. O que faz total sentido, porque eu não posso fazer uma compra se eu não pagar essa compra. Né? Então, isso é mais uma trava aí para você garantir que seu processo, de fato, vai seguir todas as etapas necessárias. Aí o segundo item todos os cards conectados devem ser concluídos para mover o card para a próxima fase. Então, o que isso quer dizer? Em algum momento do meu processo, eu criei cards conectados, um ou mais. Tá? Então, vamos seguir aí com o exemplo de compras e contas a pagar. Entrou na minha fase de pagamento, criou o card no contas a pagar, e aí eu não consigo mover meu card de compras para outra fase, enquanto o meu card de contas a pagar não for finalizado. Então, se eu vou tentar mover aquele card para frente do processo, para trás ele vai, tá? Se eu precisar voltar, mas ele não vai para frente enquanto o meu card filho, né, meu card que foi criado no segundo pipe, não for conectado. Então, por exemplo, o card de compras vai ficar parado na fase pagamento até o card filho de contas a pagar ser concluído, ou seja, ser pago. Tá? Então, é isso. E a terceira opção todos os cards conectados devem ser concluídos para concluir o card pai. Então, é exatamente igual à primeira opção, só que em vez de o card pai não conseguir mover de fase, ele não consegue ser movido para uma fase final. Então, ele é uma mistura dos dois primeiros, né? Então, a gente não consegue concluir o card se o card filho não está concluído. Tá? Então, basicamente é isso. E o legal também é que a gente pode colocar todas essas regras e na própria automação a gente consegue movimentar o card pai a partir do card filho. Então, se no meu pipe de contas a pagar eu quiser que automaticamente, quando o meu card de contas a pagar entrar numa fase pago ou concluído, eu vou mover meu card pai, né, meu card de compras, direto para alguma fase específica.
né? Então, a gente não precisa ficar conferindo no outro pipe, porque a gente consegue automatizar essa movimentação. Então, seria isso. Me avisa se ainda tem dúvidas, Marina. Boa, perfeito. Obrigado, Paula. Pessoal, a gente teve vários novos entrantes aqui, né, durante a nossa última resposta. Então, relembrando, pessoal, quem tiver qualquer dúvida, tá, pode enviar aqui no botão de Q&A que a gente vai responder. Então, nesse momento, a gente não tem nenhuma pergunta, tá, para esse próximo momento. Então, tá, quem tiver aí a sua pergunta, já tiver afim, pode mandar aqui, vai ser aí a primeira a ser respondida. Pessoal, enquanto nós não temos nenhuma pergunta, vou aproveitar aqui para fazer um merchandising, tá? Então, a gente tem amanhã, tá, o nosso webinar sobre automações. Vocês podem ver que a Paula está falando bastante nessa tecla, né, de automações, mesmo dos cards pais, dos cards filhos, pois é uma das melhores funcionalidades aqui do Pipefy, tá, pessoal? Então, amanhã, dia 23 de abril, às 11 horas, tá? Então, nesse mesmo horário que a gente começou a nossa sessão, a gente vai ter o nosso webinar sobre automações. A gente vai compartilhar todos os detalhes, tá, dos benefícios dessa funcionalidade, como configurar, né, casos de uso. Então, a gente vai até trazer um cliente, por exemplo, aqui, para dar o seu depoimento, mostrar como ele faz na sua empresa. Então, acredito que vai ser muito interessante para todo mundo essa participação, tá, pessoal? Então, já vou colocar aqui, né, no chat também, tá, um linkzinho sobre o nosso webinar, tá? Para vocês se inscreverem. Podem compartilhar, tá? Com todos os colegas, todas as pessoas que utilizam o Pipefy na empresa de vocês, tá? Vai ser uma honra ter vocês aqui. Isso, acho que só reforçando uma pergunta da Angélica ali no chat. Ela perguntou sobre para a gente disponibilizar o vídeo, né? Então, todas as sessões de perguntas e respostas que a gente faz toda semana ficam salvas no nosso YouTube, nosso canal do YouTube. Então, também temos um canal. E aí, assim que a gente receber a gravação, a gente já faz o upload lá. Então, se quiserem acessar tanto esse quanto os anteriores, né? De repente tem alguma dúvida que vocês possam ter. Tá? E lá também tem vários outros conteúdos. Então, podem acessar também, que é bem bacana. Boa, eu até compartilhei ali no chat para os interessados o linkzinho direto para a nossa playlist com todas as sessões anteriores. Boa. Temos uma pergunta nova, um pouco mais técnica, né, de API. Então, a pergunta do Nicolas é: no caso de eu criar um campo no card e exclua ou renomeie o nome desse campo, como ele fica no GraphQL? Então, só para explicar um pouquinho a pergunta para quem não entende muito de API, cada vez que a gente cria um campo novo no Pipefy, ele tem um ID desse campo, né? Que nada mais é que o nome técnico dele no nosso sistema, vamos dizer assim. Então, se eu criei um campo escrito Paula, por exemplo, e eu renomeei esse campo, ele sempre vai ficar com o primeiro nome que ele teve. Então, Nicolas, se você precisar excluir ou renomear, na verdade, assim, excluir, ele vai ser excluído do GraphQL também. Então, qualquer campo que você exclua, ele não vai mais estar disponível para você encontrar ele na API, tá? E se você renomear, ele vai ficar, o ID dele na API vai ser o primeiro nome que esse campo teve, tá? Então, a gente tem até uma query para você encontrar os IDs dos campos. Não sei se você já tem acesso a essa query, mas é muito bom porque, assim, uma vírgula que mude, qualquer coisa, já fica um pouco mais complicado de achar o nome, tá? Mas não tem problema nenhum ele estar um nome diferente do que ele está atualmente, se a gente usar a referência certa dele na API. Tá? Eu vou procurar aqui para mandar no chat para você, Nicolas, essa query de encontrar o ID dos campos. Aproveitando o tema de API, o Yuri Motoshima colocou ali no chat perguntando se a gente tem planejado alguma espécie de webinar de API. Yuri, eu acho uma ótima ideia, mas por enquanto, pelo menos o meu conhecimento de agenda, a gente não tem nada marcado.
mas gostei bastante do feedback, eu vou trazer internamente para a gente talvez construir algo com esse tema específico. Boa. Enviei ali, então, a query, a consulta, né, de campos no Start Form, que é essa primeira que, na verdade, o Lucas mandou ali para mim. E a segunda é das fases. Tá? Então, se você precisar atualizar um campo de uma fase que não seja Start Form, é só usar a segunda. Qualquer dúvida que você possa ter, Nicolas, pode perguntar no nosso chat ali da plataforma, tá? Que o pessoal responde, encaminha para o suporte técnico para te ajudar. Bom, o Yuri mandou uma pergunta no chat. Se tem alguma forma de trocarmos o tipo do campo sem ter que excluir e criar um novo. Infelizmente não, Yuri, não tem como a gente alterar o tipo do campo depois que o campo é criado, tá? Assim, eu não sei a explicação 100% técnica disso, mas a questão é que a gente não sabe se esse campo já tem já tem alguma informação ou não. Né? Então, por exemplo, se for um campo que você acabou de criar, não vai ter nenhuma informação antiga. E aí, teoricamente, seria possível trocar. Mas se você está fazendo uma alteração num pipe que tem milhares de cards, e você alterar o tipo do campo, isso poderia dar conflito no seu histórico. Né? Então, de fato, depois que o campo é criado, não dá para alterar. Então, precisa excluir e criar um novo. Qualquer campo que seja. Pode ser texto, data, campo de conexão. Todos os campos precisam ser recriados. Bom, temos uma pergunta aqui do Leonardo. É possível vocês mostrarem como configurar, quando um card chega a uma fase, ter uma regra para direcionar ele para uma fase que desejo? Bom, então isso vai ser por meio de automações, tá, Leonardo? Lucas, se você puder abrir ali a página de automações para a gente mostrar. Claro. Obrigada. Bom, então o que você precisa, Leonardo, é a ação de mover o card, né? Então, Lucas, pode clicar em criar nova. Só recapitulando aqui para quem ainda não tem muito contato com as regras de automação, as regras nada mais são do que uma combinação de duas coisas: eventos, que são os gatilhos, e ações. Né? Então, eu tenho ali 7 eventos diferentes que eu posso selecionar 6, se não me engano, ações diferentes. Então, são infinitas possibilidades de automatização de processo. Tá? É por isso que, como o Lucas comentou, é super importante essa funcionalidade do Pipefy. A gente tem muito retorno com ela, então se vocês ainda não sabem muito, participem do webinar, acho que vai ser bem bacana para vocês conseguirem deixar o processo de vocês mais completo, mais automatizado. Então, o que o Leonardo precisa é mover o card, né? Então, ele falou ali, eu quero uma regra que, quando o card entrar em alguma fase que ele foi movendo, quer direcionar para uma outra fase. Então, isso vai ser traduzido para a linguagem de automação, vai ser quando um card entrar em uma fase, aí, Leonardo, você seleciona qual fase que é, né? Então, primeiro você fala qual pipe, né? Daí seria esse pipe que você está trabalhando.
E você fala, toda vez que o card entrar numa fase X, por exemplo, aprovação, isso, quando ele entrar numa fase, não tem problema se foi você que moveu na mão ou se foi a automação que moveu, tá? Vai ser o mesmo gatilho. E aí você pode selecionar todas aquelas ações, que no seu caso vai ser mover o card, que é a penúltima da lista. Então, toda vez que o card entrar na fase aprovação, eu quero mover ele para fase extra 2, por exemplo. E aí você também consegue adicionar condições, né? Ali do lado esquerdo, a gente sempre consegue colocar regras. Isso é uma das coisas mais importantes das automações, na minha opinião. Então, aqui aí que a gente vai definir nossas regras de negócio. Tá? Então, se, por exemplo, vamos supor que essa fase extra 1 e 2 ali que tem no nosso processo tem um propósito específico. Na fase extra 1, só entram os cards que são de algum tipo específico, ou se tem um valor de aprovação maior do que X. Então, todas essas regrinhas a gente consegue automatizar, né? Então, o valor estimado da minha compra, por exemplo, for maior do que R$1.000, por exemplo, eu quero que ele mova para uma fase específica, tá? Se for menor do que 1.000, eu quero que mova para outra fase. Então, a gente consegue colocar todas essas regras e sempre adicionando ali no E. Então, fazer combinações das condições. Então, se o valor estimado for maior do que 1.000 e o tipo de compra for software ou o responsável for o Lucas, eu quero que vá para uma fase. Então, tudo isso a gente consegue automatizar, tá? É super importante para vocês definirem certinho a regra de negócio de vocês. Por exemplo, quando a gente tem um caso de aprovação, né? Então, vamos supor que a gente faz uma outra automação que é toda vez que o meu responsável responder a resposta está aprovado essa compra, né? Então, isso no nosso caso vai ser o gatilho de campo atualizado. Então, toda vez que a pergunta você aprova essa compra for respondida, a gente quer que mova o card para aprovado ou para reprovado, por exemplo. Então, eu vou criar duas automações diferentes, que vai ser o gatilho de campo atualizado e a ação vai ser mover o card. Porém, o que vai mudar entre elas é que uma, eu coloquei que a minha solicitação é aprovada igual a sim, e daí, quando for igual a sim, eu vou mover para aprovado. E aí, a segunda, eu vou colocar que é igual a não, e aí eu vou colocar para mover para reprovados, né? Então, é super importante vocês pensarem se tem a condição. Aí, só um detalhe que acabamos esquecendo de selecionar qual que é o campo, né? Então, ali do lado esquerdo, na automação, toda vez que a gente usar essa automação de campo atualizado, a gente tem que falar qual que é o campo, tá? Então, isso é uma coisa super fácil de esquecer. Então, só reforçando aí. Então, justamente a gente tem que colocar qual que é o campo. Pode ser mais de um campo, tá? Então, se eu tiver, tipo, duas fases de aprovação, por exemplo, eu posso colocar as duas ali como gatilho, tá? Então, pode ser infinito, pode selecionar aí quantos for. Ficou claro, Leonardo? Qualquer coisa, manda mais uma pergunta. A Marina perguntou aqui sobre o domínio de e-mail customizado. Marina, eu acho mais fácil a gente mandar para você um artigo explicando como faz, tá? Essa configuração de domínio customizado, primeiro de tudo, ela só está disponível a partir do plano Enterprise, tá? Então, se você ou está num plano gratuito ou está no plano Business, ela não está disponível para você, né? Então, caso seja o seu caso, pode também falar ali no chat se você tem algum contato aqui no Pipefy, falar para realizar esse upgrade de plano. E aí, a partir disso, Lucas, se puder clicar ali na sua foto, eu vou mostrar onde que você vai, tá, Marina, para configurar. Preferências da conta. E aí, configurações de e-mail, que é o último item ali do menu superior. Exatamente ali. Aí, esse segundo, endereço de e-mail. Então, clicando ali, você vai fazer a configuração, tá? Como a gente vai conectar o servidor da sua empresa, não é o Pipefy que faz isso, né? Então, você precisa acionar alguém da TI da sua empresa que tenha todos os acessos, né, de configuração do seu e-mail, né? Então, normalmente é o administrador que cuida do e-mail da sua empresa, porque vai precisar algumas informações, como token, domínio e tudo isso, tá? É uma configuração simples, relativamente. Eu acho que o Antônio mandou ali, ou o Lucas, o link de como configurar isso. Tá? Mas aí tem que ser admin da organização, né? Então,
Por exemplo, se você é admin da sua organização, você pode chamar alguém da TI para fazer isso com o teu usuário. E aí só precisa desse acesso, dessas informações do seu domínio mesmo, tá? A partir que deu tudo certo, esse domínio já vai estar disponível na hora de você montar os e-mails templates e enviar e-mails do card. Tá? É bem bacana essa configuração, eu sugiro bastante que vocês configurem, porque vai deixar cada vez mais personalizado, né, as comunicações. Então, vem bonitinho, @ o nome da sua empresa, né, não o ID do card, que às vezes pode confundir as pessoas. A Angélica perguntou mais uma dúvida sobre a base de dados. Então, ela criou uma base de dados, selecionou as informações, né? Então, ela criou as colunas na base de dados e algumas informações não foram preenchidas. O que eu devo fazer? Então, Angélica, tanto nos pipes quanto nas bases de dados, a gente consegue colocar campos como obrigatórios. Isso quer dizer que a pessoa não consegue criar o card ou o registro, ou não consegue mover o card de fase se aqueles campos obrigatórios não estiverem preenchidos. Então, Lucas, se você puder abrir uma base de dados, por favor, só para eu mostrar ali onde que ela coloca aqui o campo obrigatório. Isso é super importante, né? Até, principalmente base de dados que acaba tendo mais informações, de repente, do que precisa. Deixar um campo como obrigatório é bem importante, porque garante que pelo menos as principais informações você vai receber. Então, vai ser de novo ali na engrenagem, configuração de editor de campo, desculpa. Pode clicar em qualquer um, Lucas. Boa, então o nome, tá? Esse campo a gente coloca, é só clicar no campo que já está criado, tá? Isso também vai aparecer na hora de você criar o campo novo, tá? Então, se esse campo já existia, é só clicar em cima dele. Se for um novo, isso também vai aparecer ali embaixo, que é esse campo é obrigatório. Então, a partir do momento que você colocar um check ali naquele botãozinho de baixo, esse campo, ó, já aparece um asterisco ali do lado, e ele vai ficar como obrigatório. Então, as pessoas não vão conseguir criar o registro se o campo nome estiver vazio, tá? Aproveitando que a gente está aqui nas configurações do campo, Lucas, se puder clicar ali em opções avançadas, a base de dados tem configurações super bacanas, tá? A primeira é validação customizada, que se chama regex, na verdade, né? Ele é um código que a gente escreve falando como que eu quero que seja a formatação daquele campo. Então, exemplo, campo RG, CPF, né? Ele já é um campo que o Pipe, quer dizer, CPF é um campo que o Pipefy já tem, mas RG não é, por exemplo. E eu consigo, utilizando esse regex, falar que eu quero receber não sei exatamente quantos números tem o RG, mas eu quero aquela formatação, número, ponto, 3 números, ponto, 3 números, tracinho, 2 números, por exemplo. Então, a gente consegue, utilizando esse regex, definir como que é a formatação. Ou, por exemplo, vocês têm algum ID interno da empresa de vocês, que tem X números, X letras, tudo isso vocês conseguem usar o regex. Isso não é uma coisa que todo mundo sabe de cor. Se vocês pesquisarem no Google, regex vai ter dicas de como montar. Tá? Então, não é uma coisa assim, nossa, tem que saber de cabeça. Não, isso tem disponível várias ajudas no Google para ajudar vocês. Aí, a segunda informação é super importante também, que é este campo deve ter valor único. O que isso quer dizer? Que todos os campos que eu colocar essa configuração, se eu tentar criar mais um registro com o mesmo nome, com a mesma informação naquele campo, não vai deixar. Então, se, por exemplo, no teu de funcionários, você coloca isso no valor CPF, por exemplo. Isso evita que você tenha registros duplicados. Então, se eu, Paula, por exemplo, posso colocar meu nome inteiro, Paula Pinheiro ou Paula Marine Pinheiro, eu vou ser a mesma pessoa. Então, para a gente evitar que tenha 2 registros da mesma pessoa, eu coloco que o meu campo único, ou no e-mail, ou no CPF, alguma coisa que seja bem super única, é de uma pessoa só. Então, isso também é bem bacana para evitar a criação de coisas desnecessárias, né? Então, é bem bacana isso. E pode ter mais de um campo com essa configuração, tá? Se você quiser colocar todos os campos com essa configuração, também pode. E é isso. A visão resumida é só que ele fica assim, mais apagadinho. É isso.
Show, obrigado, Paula. Pessoal, então reforçando, temos mais aí uns 15 minutinhos, tá? Então, quem tiver qualquer dúvida, por favor, pode colocar aqui no botão de Q&A, reforçando alguns pontos, né? As nossas sessões ocorrem nesse mesmo link, tá? Então, caso vocês queiram salvar, todas as terças e quintas, às 11 horas. Perfeito, pessoal? Gente, consegui encontrar o link da central de ajuda que auxilia na configuração dos domínios de e-mail. Adicionei ali no nosso chat. Por favor, fiquem à vontade. Então, até aproveitando ali, né, a colocação da Angélica no chat, né, sobre o webinar, eu mandei para ela, mas agora também coloquei para todos os participantes aqui da nossa chamada. Então, pessoal, né, coloquei o link ali, caso vocês queiram se inscrever para o webinar amanhã, tá, às 11 horas, das 11 ao meio-dia, sobre automações, tá? Até dando um spoilerzinho aí, o Antônio também já viu, mas o conteúdo está bem legal, tá, pessoal? A gente vai trazer até um cliente para trazer boas práticas, vai ter um botão de Q&A também para tirar dúvidas, a gente vai mostrar todo o passo a passo, tá? Então vai ser bem interessante. Deixei o link aqui, tá, para vocês se registrarem e podem compartilhar aí, talvez, né, com algum amigo, algum colaborador aí, algum colega de trabalho que, pô, tá pensando em usar o Pipefy, será que o Pipefy faz sentido para ele utilizar, tá? Então esse linkzinho aí tá bem legal e a gente vai entrar bem a fundo sobre as automações. O conteúdo está bem bacana mesmo. Lucas, já que a gente não está com nenhuma dúvida, algo que surgiu e eu expliquei diretamente por escrito foi sobre a clonagem de pipes. Eu não sei se todo mundo aqui está ciente sobre como que funciona, mas acho que dá para dar um overview sobre essa configuração. O que você acha? Claro. Boa. Então, gente, a gente tem uma opção de clonagem de pipes aqui nessa tela principal da organização de vocês. Ao passar por cima, vocês vão ver ali os 3 pontinhos, certo? Ao clicar nos 3 pontinhos, vocês têm acesso a algumas opções. Uma delas é de duplicar o pipe. Super simples. Ao clicar nesse botão, vai acontecer uma configuração automática, né, do próprio Pipefy, que já é a própria duplicação. E hoje a gente consegue duplicar todas as... Deixa eu pegar direitinho aqui para não falar besteira. Enquanto carrega. Deixa eu confirmar as únicas coisas que a gente não está clonando hoje. A gente só não clona cards e campos conectados. Então, as fases, os campos, as automações, os campos condicionais e templates de e-mail são todos clonados junto numa mesma ação. Acho que é isso. Boa, perfeito. Então, até trazendo essa atualização para o pessoal, né? A Paulinha pode nos corrigir, mas acredito que no passado a gente até não clonava as automações, né? Quando a gente clonava o pipe. E hoje, nesse segundo momento, a gente já tem essa possibilidade. Exato. Isso foi uma melhoria bem bacana, porque antes, quando a gente clonava, né, duplicava o pipe, ele só ia as fases, os campos, os e-mails, mas a parte mais avançada, que eram as regras condicionais e as regras de automação, não eram duplicadas. Então, a parte mais trabalhosa, né, de configurar, teria que ser feita tudo de novo. Agora a gente consegue levar as regras condicionais e regras de automação, então isso facilita muito para você conseguir
ou replicar um processo que já existe, ou até fazer mesmo um ambiente de homologação, né, um pipe que você usa só para fazer os testes antes de fato, alterar no seu processo oficial. Então, ajudou muito, assim, foi muito bacana a gente ter conseguido fazer essa disponibilidade de clonar automações incondicionais. Eu até já vi alguns casos, né, de a central, por exemplo, de uma empresa, ela tem, né, um pipe financeiro e ela quis replicar, né, ela conseguiu duplicar vários pipes, né, para cada filial ter também o seu, e eram, assim, milhares de automações que eles não precisaram fazer na mão, né, então ficou bem legal. Boa, pessoal. Acho que a gente tem a pergunta do Carlos aqui. Então, há um jeito fácil de visualizar quais cards receberam algum e-mail sem abrir o card? Boa. Carlos, a gente, até dando um spoiler aí para todo mundo que está participando, a gente está reconstruindo a funcionalidade de e-mail, tá? Então vai ter novidades em breve, tanto na hora de criar o e-mail, enviar o e-mail template, a visualização se recebeu algum novo e-mail no card, tá? A gente vai ter mudanças nisso, mas por enquanto a gente tem algumas opções. Hoje, um e-mail recebido, ele é um gatilho das automações. Então, mais uma vez, a gente consegue usar para fazer qualquer uma das ações, né? Então, o gatilho é e-mail recebido, e aí vocês podem escolher o que vocês querem fazer com o card que recebeu o e-mail. Então, tem a opção, por exemplo, criar uma fase no processo que seja chamada e-mail recebido, e aí toda vez que o card recebe o e-mail é movido para essa fase. Então, tem até ali no exemplo, tem essa fase e-mail ali, que é a penúltima fase ali que está aparecendo. Então, toda vez que receber um e-mail, vai para lá. Dessa forma, vocês sabem que toda vez que tiver um card ali, quer dizer que ele recebeu um e-mail, vocês abrem e visualizam o e-mail, tá? Também dá para atualizar algum campo. Então, vocês podem criar um campo em qualquer parte do processo que se chame e-mail recebido, por exemplo, e aí toda vez que um card receber um e-mail, atualiza esse campo, e aí vocês podem colocar ali no resumo mesmo, né, nos subtítulos ali do card, para ficar aparecendo o e-mail recebido. Ou colocar até mesmo um campo de etiqueta, né, que é um campo que fica bem visual no card ali, se você o que está escrito na etiqueta, né? Então a etiqueta pode se chamar e-mail recebido, e toda vez que o card recebe o e-mail, atualiza com essa etiqueta. Então tem essas opções por enquanto que a gente usou para ficar um pouco mais fácil de visualizar que o card recebeu um e-mail, tá? E também dá para ser e-mail card recebido, e-mail recebido, envia um e-mail, né? Então, de repente, você quer colocar para você receber toda vez que o card receber um e-mail, você recebe no seu e-mail. Já pode colocar lá o próprio link do card, você já abre, já visualiza a resposta e segue com o processo. Então, utilizando as automações, como eu falei, são infinitas possibilidades, aí vai de vocês avaliarem o que é melhor para o processo de vocês. Pessoal, a gente está se aproximando dos nossos minutos finais. Acho que ainda cabe uma pergunta. Então, por favor, sintam-se à vontade. Bom, o Carlos perguntou sobre isso tem que ser feito em cada fase do processo. Na realidade, sim, né? Porque justamente a gente não sabe em qual fase o seu solicitante ou o seu cliente vai mandar um e-mail para o card. Então, o ideal seria criar um gatilho, né, uma automação por fase, porque agora, o jeito que está construída a automação no momento, a gente tem que especificar qual fase o card recebeu o e-mail, né? Então, eu não consigo só falar no geral, recebeu o e-mail, né? Eu tenho que falar em qual fase, então teria que criar, de fato, uma automação por fase. E, Carlos, eu não sei ainda se você é um cliente recente ou antigo, mas
a gente teve uma mudança, né, nos nossos planos do Pipefy, e se você ainda está no plano antigo, em breve você vai receber, né, uma notificação nossa que os planos mudaram. E nos novos planos, a gente tem ilimitadas regras de automação. Então, você pode criar quantas, né, se seu pipe tiver 20 fases, isso não vai impactar no valor do seu contrato, né? Então, antigamente tinha que fazer o upgrade, né, por conta do número de regras, mas agora não tem, as regras são ilimitadas, então pode criar em todas as fases que isso não vai impactar no seu contrato, tá? Se você já mudou de plano, ótimo. Se já entrou com um novo plano, também ótimo. Mas, se não, logo você vai receber uma notificação, tá? Que a gente está atualizando os clientes aos poucos. Boa, pessoal. Acho que a gente tem mais 3 minutinhos, então, caso alguém tenha alguma perguntinha, a gente ainda acredito que consiga responder. Caso contrário, caso ninguém tenha nenhuma dúvida, já agradeço a presença de todos hoje, né, desde os participantes até os colaboradores aqui. Então, obrigado, Paula. Obrigado, Antônio. Tá? Então, pessoal, os últimos minutinhos aí, tá? Um último minutinho aberto aí para quem tiver alguma dúvida. Bom, pessoal, como não tivemos nenhuma pergunta, estamos aí oficialmente encerrando a sessão do dia 22. Então, agradecemos a presença de todos, tá? Terça-feira que vem, nesse mesmo link, às 11 horas, a gente vai estar aqui, tá? Então, muito obrigado a todos e aí um bom restinho de semana, né? Já estamos na quinta-feira. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado, tchau. gente. Até terça.